Please don't go, please don't go. I love you so, I love you so. Please break my heart. Do, 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 do. Ok, vamos ser sinceros. A metade da Terra odeia essa maçã, mas ela foi bastante importante para a teoria de Isaac. A propósito, quem é Isaac Newton? Vamos descobrir agora. Isaac nasceu em uma vila localizada em Lincolnshire, na Inglaterra, em 25 de dezembro de 1642, de acordo com o calendário juliano, que era na época utilizado, mas pelo calendário gregoriano, atualmente utilizado, o seu nascimento foi em 4 de janeiro de 1643. Isaac é filho de Hannah Newton e ele infelizmente não conheceu seu pai, pois ele faleceu 4 meses antes do seu nascimento. A família Newton tinha uma situação financeira estável e dependia de atividade rural de sua fazenda. Quando ele tinha apenas 3 anos, sua mãe se casou novamente, deixando Isaac para ser criado pelos seus avós. Na sua infância, Newton foi considerado um garoto bastante solitário e essa característica carregou por sua vida. Na época era normal jovens aprendessem desde cedo como gerenciar os negócios de sua família, mas Isaac não demonstrava interesse. Com 12 anos, entre 1655 e 1660, Newton foi para Grantham, onde estudou na King's School, uma escola de status acadêmicos para meninos. Em sua época, como era de costume, ele gravou sua assinatura na parede. Apesar de nunca tenha sido comprovado, muitos visitantes do mundo inteiro visitam o lugar onde o grande pai da física estudou. O pequeno garoto não era considerado um dos melhores alunos, mas tudo mudou quando ele levou um chute de um garoto que o desafiou para uma luta, que deu no resultado da agressão do adversário. A partir daí, ele decidiu mudar e estudar para ser o melhor em tudo que fizesse. Anos, ele foi aceito na Trinity College. Nessa época, somente jovens ricos estudavam no local. Mesmo vindo de uma família estruturada, era considerado um estudante pobre. Ele trabalhava servindo e limpando para manter os estudos. Esse fator contribuiu para que ele continuasse sendo uma pessoa solitária e isolada. Alguns anos depois, ele conseguiu uma bolsa de estudos na Universidade de Cambridge. Ele passou a ser admirado pelos professores, principalmente por Isaac Barrow, que ocupava a Cátedra Lucasiana, cadeira de professor de matemática. Aos 22 anos, ele se formou em Humanidades. Como ele tinha uma mente aberta e inquieta, Isaac Newton continuou os estudos em outra área. A lenda da maçã teve origem no isolamento que ocorreu na Inglaterra quando a Europa sofreu com a peste negra em 1660. Com isso, a Universidade de Cambridge foi fechada. Para ele, esse período foi muito produtivo e ele realizou diversas anotações e informações sobre óptica mecânica e gravitação. A história condiz em que uma maçã caiu de uma árvore em cima da cabeça de Newton, e sendo assim, ele começou a refletir sobre a razão da fruta ter caído em direção à Terra e não o oposto. Mesmo sem saber se a história é verídica, no local ainda existe a suposta macieira que continua sendo preservada. Já reteu mudas que foram plantadas em outros lugares, como na Trinity College, no Parque Nacional Goulburn, na Austrália, e em Teddington, no bairro de Londres. Depois do surto da peste negra na sua volta a Cambridge, ele se tornou professor. Logo após, Barrow resolveu renunciar à Cátedra Lucasiana. Ele indicou Newton para ocupar o lugar. Com o tempo, recebeu admiração, mas recebeu também críticas negativas sobre o índice da refração da luz, fazendo se isolar cada vez mais, e só depois da morte de um dos críticos, Newton voltou a seus artigos. Em uma das frases mais famosas de Isaac, ele disse: "Se fiz descobertas valiosas, foi por ter paciência de qualquer outro talento." Com quase 50 anos, ele foi eleito presidente da Royal Society de Londres. Royal Society é uma instituição acadêmica destinada à promoção de conhecimento científico. Nos últimos anos de sua vida, seus estudos foram dedicados à alquimia e questões relacionadas a Deus. As profecias bíblicas sempre o interessavam, e ele acreditava na ação de um Deus na vida humana e na natureza em geral. A gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe o que é e o que pode ser feito. Frase dita por Isaac Newton. Newton fez estudos sobre alquimia, prática e legal na época. A alquimia reúne a ciência, arte e magia. Um de seus principais objetivos foi o fim de garantir a mortalidade e cura das doenças do corpo. Ele unia os estudos dessa área com astronomia, astrologia, filosofia, química, física e teologia.
Ele gostava das previsões apocalípticas e fazia cálculos para prever quanto a humanidade acabaria. A Universidade de Cambridge escondeu por mais de 100 anos os estudos alquimistas de Newton. No final do século XIX, foi liberado lote desses estudos, que foram adquiridos por colecionadores. Um dos manuscritos mais famosos é o da Pedra Filosofal, uma substância mítica capaz de tornar uma pessoa imortal e transformar objetos em ouro. A lenda ficou conhecida por meio dos livros e filmes de Harry Potter, em que um dos filmes recebe o nome de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Entre as principais teorias deixadas por Isaac, chamadas leis de Newton, estão as mais conhecidas e fundamentais para a base da física mecânica. O conjunto das 3 leis explica o movimento dos corpos. Essas leis foram publicadas em sua obra Os Princípios Matemáticos da Fisiologia Natural. Contribuições de Isaac Newton: desenvolvimento da teoria do binômio que complementa o estudo dos produtos notáveis, estudo da lei da gravitação universal, estudo dos fenômenos ópticos, a teoria sobre a cor dos corpos, desenvolvimento das leis dos movimentos, criação e desenvolvimento do cálculo diferencial e o cálculo integral. Isaac Newton morreu em março de 1727, aos 84 anos, por complicações renais. Ele nunca se casou e nem teve filhos. Ele foi enterrado com honra na abadia de Westminster e junto, nos dias de hoje, está enterrado Charles Darwin, pai da teoria da evolução, e Stephen Hawking. E essa foi a história de Isaac Newton, o pai da física. Até as próximas histórias.